Estação Livre no ar para falar sobre intelectualidade. E eu começo o programa de hoje evocando uma frase da gigante Lélia Gonzalez, que em 1982, no jornal Mulherio, ela escreveu: "Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles." E o Estação Livre de hoje, então, caminha em direção apontada pela Lélia. Nós vamos discutir intelectualidade da perspectiva preta. Dá só uma olhada no que tem no nosso cardápio de hoje. O intelectual, ele é uma espécie de autoridade cultural que cria os parâmetros de justificação que a sociedade toda, de uma certa maneira, tem que mobilizar. Eu acho que essa intelectualidade, ela não se forma só nos espaços de ensino, ela não se forma só na academia. Não. E a gente se afirmar intelectual é uma coisa, é qualificativo, né? Não é a gente que tem que se considerar intelectual. O importante é você ser reconhecido como tal. Eu acho que existem muitos intelectuais do povo, da quebrada, da favela, que não passaram pela universidade, muitos que sequer concluíram a escola. Bom, e aqui no estúdio, para seguir nessa caminhada junto comigo, eu tenho o prazer de receber a jornalista e escritora Rosane Borges e Vinícius Santana, Vinão, que é mestrando em Filosofia Política na Unicamp. Boa noite, Rosane. Boa noite, Cris. Boa noite, Vinão. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. Prazer Obrigada. receber vocês aqui. Agradeço. Bom, para a gente abrir os caminhos da nossa conversa de hoje, a gente vai discutir o que é que define intelectualidade. Nós conversamos com o professor de Sociologia, Matheus Gatto, para conhecer alguns parâmetros que nos ajudam a entender esse conceito. Existem várias ideias, né, que definem aí um pouco o que é o conceito de intelectual. Duas são bem conhecidas, né? A primeira é justamente a ideia de um indivíduo que, pela razão, pelos conhecimentos, é capaz de desafiar uma ordem estabelecida. E uma outra ideia, bem comum nas ciências sociais, é que o intelectual, ele é uma espécie de autoridade cultural. Ou seja, é aquele que, mobilizando discursos e mobilizando ideias, que cria os parâmetros de justificação que a sociedade toda, de uma certa maneira, tem que mobilizar. Então, seriam essas duas ideias centrais. Numa sociedade bastante racializada, ou seja, profundamente racista, a ideia de cor, ela nomeia diversas posições sociais. Então, da mesma maneira que nas associações automáticas e preconceituosas, as pessoas, quando a gente fala de um bandido, de um ladrão, a imagem que se compõe é uma pessoa negra, em geral, no imaginário social, isso está colocado dessa maneira. Quando a gente fala de um intelectual, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a de uma pessoa branca. A gente tem intelectuais, escritores negros, artistas negros importantes, ou seja, na esfera pública, desde o século XIX, pelo menos. Cruz de Souza, Machado de Assis, Nascimento Moraes, Emetério dos Santos, Astolfo Marques. Mas a circulação da ideia do intelectual negro, ela é uma circulação mais recente, né? E ela tem muito a ver com a força mesmo dos movimentos sociais em multiplicar os lugares sociais onde a atuação das pessoas negras é legítima. Então a gente vê, por exemplo, a menção honrosa, né, que o Grupo Racionais recebeu aqui na Unicamp, e a gente também vê o tratamento de personalidades importantes da cultura popular e a valorização de suas experiências de criação cultural como experiências intelectuais também ampliam
o modo como a gente pode imaginar essas figuras. Violentamente pacífico, não fica sabotar seu raciocínio, fica atrapalhar seu sistema nervoso, seu filho, pra mim ainda é pouco, pra cachorro louco, dia número 1, terrorista da periferia, eu tenho pra você, o rap dele não só da rachada de PT. Eu acho que uma das coisas que mudou o nosso cenário, por exemplo, do mercado de livros, mas também em outros aspectos da nossa produção cultural, foi a descoberta pelas empresas, pelas editoras, pelas livrarias, que autores negros e os temas os quais eles trabalhavam vendiam, tinham capilaridade. Tem toda essa galera que tem trabalhado com literatura negra, né? Esses livros lindos aí que o Jefferson Tenório tem feito, Ana Maria Gonçalves, o próprio Paulo Lins. E você tem uma das cenas que eu acho que é uma das mais sofisticadas e pouco debatidas, que é o cenário das artes plásticas negras contemporâneas, né? Ou seja, isso que o Moisés Patrício tem feito, que a Aline Mota tem feito. Quando a gente tem um cenário intelectual diverso, significa que o percurso social que constituiu o olhar daquelas pessoas para o mundo é diferente. E com isso você tem uma cena mais plural e uma possibilidade mais ampla e arejada de interpretação da realidade social. Eu acho que esse conjunto de intelectuais colocou em circulação outros conceitos para interpretar o país, né? Então, é muito diferente você ler o Brasil tendo em circulação um conceito como quilombo para pensar o que é o território nacional. É muito diferente você ler as nossas relações com a América Latina e com os outros países, tendo um conceito como o da Lélia Gonzalez de américanidade. Você ter um espaço intelectual diverso, seja com múltiplas possibilidades de recrutamento de pessoas e de expressão, é melhor para o conhecimento da sociedade e para as possibilidades de reflexão que a gente pode construir. Nossa, muito boa a explicação do Matheus, trouxe várias possibilidades para a gente discutir aqui. E Vinão, ele traz essa ideia do intelectual ser sempre esperado que ele seja esse homem branco de universidade. E eu tenho aqui hoje a sua imagem sentada no programa, um jovem negro com o seu estilo, o tênis que os jovens negros aí da comunidade gostam de usar. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa imagem do intelectual. Essa é uma construção que acompanha o Ocidente, né? A Hooks tem um texto, Bell Hooks, uma filósofa afro-estadunidense, intelectuais negras, que ela fala sobre o conceito ocidental sexista e racista de intelectual restringe a possibilidade de que outras pessoas, que não homens brancos de classe alta, que têm acesso à educação formal, se reconheçam como intelectuais. Né? Então, sempre eu falo isso a partir também da minha experiência. Eu, quando recém entrei na Unicamp e estava dando uns peão com uns parceiros, e eu falava para as outras pessoas que eu fazia filosofia, as pessoas viravam para mim e falavam: nossa, mas você não tem cara de quem faz filosofia. Que cara, você não tem cara de filósofo. Né? Um filósofo. Exatamente. Então, as pessoas esperam, em especial da filosofia, pessoas brancas de classe alta, e, em geral, homens, né? Eu ainda tenho um resguardo de ser um homem, mas um homem preto, né? E como o Fanon nos lembra, o homem preto não é um homem, no sentido estrito que o patriarcado branco construiu. Então, em especial, ainda mais da filosofia, né? Que é a área mais branca dentre as humanidades. Então, eu acho que é importante, como o professor Matheus Gatto nos lembra, que a gente precisa ampliar o espectro do que é considerado intelectual, ainda mais na sociedade brasileira, que muitas pessoas não têm acesso à educação formal, e, em geral, essas pessoas são não brancas, né? E, em especial, mulheres também. Porque é central que algumas pessoas tenham a formação de consciência de classe, gênero e raça também fora dos livros.
O livro é fundamental, mas a gente começa a adquirir a nossa consciência de classe, raça, gênero, também por outros meios, como o hip hop, o funk. Sim, eu já disse aqui inúmeras vezes que quem salvou a minha vida e o meu conhecimento sobre a questão de raça foi Racionais, né? Sim. Racionais. E outra pessoa que também salvou foi Lélia Gonzalez, e que o Matheus fala ali durante a reportagem, né, Rosane, desse conceito de americanidade. Explica um pouquinho pra gente o que significaria. Olha, a Lélia é fundamental para a gente deslocar, né, essas imagens do intelectual, do saber e das civilizações negro-africanas. A africanidade é um conceito, ao mesmo tempo que eu digo que é complexo, é simples, né? Ela vai pensar primeiro, nós civilizamos as Américas, nós negros, né? E a gente sempre fala da contribuição das culturas negro-africanas, o que ela vai dizer é que se trata-se de uma matriz civilizatória, que está nas formas de pensar, nas formas de falar, e que a empresa colonial tentou soterrar. Então, a minha africanidade nada mais é do que uma concepção de América, né, pela África, né? Porque não é, a gente não veio para as Américas. As pessoas acham que viemos construir no sentido mais elementar do termo, né? Sim. Construção em termos do trabalho braçal. Nós não civilizamos a América. E se nós civilizamos a América ela é africana na sua, sabe, concepção mais radical, no sentido mais radical aqui, mais profunda, né? E não de extremismo. Então, a minha africanidade na Lélia guarda esse lugar de uma presença africana na literatura, nas artes, nos modos da gente falar, em um modo da produção científica. Agora, o problema, o curioso de tudo isso, é que nós, brasileiros, né, somos o país com o maior número de negros fora do continente africano e nos tornamos tão anti-África, né, Cris? É uma coisa impressionante, né? Nós somos a América e o Brasil. O Brasil, ele é profundamente africano, mas nos tornamos anti-África. Ainda invisibilizando e desrespeitando, né? Exatamente. Toda essa produção intelectual, por exemplo, do continente africano. Outra pessoa que me veio aqui à mente, que também era uma pessoa que admirava e muito trabalho, reconhece o trabalho da Lélia Gonzalez, é a Angela Davis. E a Angela deu uma flechada na gente tempos atrás, porque ela disse, vocês precisam reconhecer muito mais o trabalho de Lélia Gonzalez e até de outros nomes. Ela trouxe a Beatriz Nascimento naquela época. Vinão, como é que a Lélia Gonzalez atravessa aí a sua pesquisa, o seu desenvolvimento? Eu gosto muito dessa frase da Davis, e é curioso também porque às vezes precisa vir uma pessoa de outro país para cá para lembrar de que a gente precisa olhar para dentro do nosso próprio território, né? Sendo que aqui a gente tem Rosane Borges, a gente tem Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, pessoas que contribuem com o pensamento afrodiaspórico, né? Que são reconhecidas fora do país. E é muito curioso porque quando eu li a Gonzalez pela primeira vez, eu tive conhecimento dela pelo Núcleo de Consciência Negra. Eu primeiro conheci Sueli Carneiro. E aí, através do texto de Sueli Carneiro, Mulheres em Movimento, eu descobri Gonzalez. E para mim foi um choque ler a Gonzalez, porque ela escreve com muita marca da oralidade. Mas é muito louco ver como a Gonzalez escreve de uma forma simples, assuntos complexos, né? Como a professora Rosane colocou. Eu fiquei em choque, assim, ver ela colocando e o lixo vai falar numa boa, então a gente saca que memória e consciência, tá ligado? Então foi um barato de eu descobrir que... Como é que é? E eu descobri que, tipo assim, bom, talvez não tenha tanto problema eu falar do jeito que eu falo, em português, né, com os meus parceiros, para a população em geral, né? Em geral, eu falo para as pessoas como se eu estivesse trocando ideia com meus parceiros. E todo mundo entende. É isso, então... Porque a linguagem é poder. Sim. E aí, à medida que a gente consegue permitir com que todo mundo entenda o que a gente fala, né? Isso faz a maior diferença na maneira da gente se comunicar. Outra grande intelectual
assim como Lélia, como Angela Davis, como vi não, como Rosane, que eu quero trazer aqui no programa agora para vocês, é Conceição Evaristo. Nesse ano, ela foi eleita para ocupar a cadeira de número 40 da Academia Mineira de Letras. Além disso, ela já foi condecorada, gente, com o título de doutora honoris causa da Universidade Federal Oeste da Bahia, pela Universidade Federal do Paraná e pelo Instituto Federal de Minas Gerais. E recebeu o Prêmio Jabuti em 2015 pelo livro Olhos d'Água. Eu tô falando, eu já falei, né? Eu já contei para vocês, é Conceição Evaristo, essa escritora mineira que está entre os grandes nomes da literatura brasileira. Eu tive o prazer de conversar olho no olho com ela, gente, durante o evento que celebrou as atividades ocorridas na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. E aí a Conceição foi titular da cadeira por 1 ano e meio e coordenou o grupo de estudos Escrevivências, que é uma parceria entre o Itaú Cultural e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Vamos assistir essa conversa? Poeta, romancista, contista, teórica da literatura, doutora Conceição Evaristo, aqui comigo no Estação Livre. Ouvi você falar muito sobre a intelectualidade brasileira e eu queria te ouvir novamente aqui no programa. Como é que você enxerga a intelectualidade? Pensando no intelectual como aquele que é capaz de pensar, no caso brasileiro, né? Capaz de pensar a nação e também propor alternativas, é capaz de analisar uma situação. Eu acho que essa intelectualidade, ela se forma também longe. Ela não se forma só nos espaços de ensino, ela não se forma só na academia. Não. E eu acho que o grande exemplo para a gente foi Carolina Maria de Jesus, quando, há 2 ou 3 anos atrás, entre 100 livros analisados, quando o livro O Quarto de Despejo é apontado como o primeiro livro para se entender a realidade brasileira. Eu acho que Carolina, ela abre caminho. Sim. As classes populares se apropriam da escrita muito através dessa observação de Carolina. E essas criações que nascem desses espaços populares, elas pensam o Brasil, elas pensam a realidade com muito mais certeza. Sim. Entende? Com muito mais veracidade do que muito que a gente vê escrito por aí pela inteligência brasileira. É triste a condição do pobre na terra. E você sempre se viu como uma intelectual? Tem um momento assim que tem você fala, poxa, esse é o meu lugar. Como os nossos saberes, foi sempre saberes desvalorizados, é muito difícil também para uma pessoa negra, uma pessoa mulher, uma pessoa oriunda das classes populares assumir esse papel de intelectual. Até porque é um papel que é muito apontado, principalmente para os homens brancos, também para as mulheres brancas, e muito tardiamente nós, mulheres negras, estamos nessa cena considerada intelectual. Então, eu não assumi isso rapidamente, né? Homens, dentre outros assuntos como amor e sexo, provocavam pouca fala em sua família. Temas interditados, embora quase todas as mulheres, mesmo as mais jovens, tivessem sempre filhos. Que eu já ouvi você falando de como mudou a maneira como você é reconhecida por outras pessoas, outros colegas da literatura, depois que você recebeu o reconhecimento do Jabuti, né? Recentemente, na Flip, você foi ovacionada durante sua passagem ali pelas ruas da cidade de Paraty.
O que você sentiu naquele momento? Porque nós que estamos de fora, quando a gente vê o vídeo, a gente se emociona, a gente enxerga um reconhecimento, né, de Conceição Evaristo, mas eu quero saber de você. Eu tenho dito que a escrita é uma forma de vingança, né? E uma vingança que você faz com sutileza. Não precisa de você agredir, embora às vezes a vontade é essa, né? E por que eu digo que é uma forma de vingança? Porque a minha história era para não ser essa, né? Eu sou filha de lavadeira, padrasto pedreiro, tia lavadeira, irmã doméstica. Eu trabalhei como doméstica e coisa e tal. E hoje tem um público, né, que extrapolou o movimento negro. Você viu que aqueles seguidores ali eram brancos, pretos, velhos, jovens. Eu acho que isso comprova que somos nós que fazemos uma literatura que é capaz de comover todo mundo. Quem faz uma literatura universal somos nós. Quem faz uma literatura que é capaz de tocar na humanidade do outro somos nós. Né? Então, nesse momento, eu penso, se a crítica literária me aceitar, muito bem. Se não aceitar, leitores me aceitam, né? Nós te aceitamos e reconhecemos o seu valor, Conceição, com certeza. Ó, gente, ainda tem mais Conceição Evaristo, tá? No próximo bloco você vai assistir a segunda parte dessa entrevista maravilhosa que eu fiz com ela. E tem também uma matéria com o Chavoso da USP, meu amigo, jovem periférico, que tem levantado reflexões importantes nas redes sociais e no ambiente universitário. Eu volto rapidinho, tá? Não sai daí. Estação Livre de volta hoje aqui falando sobre intelectualidade e recebendo Rosane Borges e Vinícius Santana. Conhecido como Chavoso da USP, o estudante de Ciências Sociais, Tiago Torres, se notabilizou pelo compartilhamento de conteúdos ali nas redes sociais sobre assuntos como educação, sociologia e política, só que de uma perspectiva periférica. Salve família, salve Estação Livre. E aí, Cris, beleza? É uma satisfação para mim estar aqui de novo. Sou o Tiago Torres, para quem não me conhece, mais conhecido como Chavoso da USP. E hoje a gente está aqui na Vila Dete, que é uma ocupação na favela São Rafael, em Guarulhos, lá do norte de São Paulo. Tenho 23 anos, né? Nasci no ano 2000 e eu fui me tornar o Chavoso da USP só com 19, a partir de 2019, né? Eu tinha entrado na USP em 2018, estou lá desde então cursando Ciências Sociais. E quando eu fiz um texto no Facebook que viralizou, o pessoal me apelidou de Chavoso da USP. E aí, mano, minha vida mudou desde então, me tornei um youtuber, me tornei um palestrante, me tornei uma figura pública, né? Onde eu venho falando sobre vários assuntos, sobre o acesso à universidade pela periferia, sobre a importância da educação, sobre a vida aqui na quebrada, sobre política, sobre muitos assuntos. Acessar uma universidade como a USP sempre foi uma coisa completamente fora de realidade, até porque os meus pais nem sabiam o que era a USP, né? Eu acho que existem muitos intelectuais do povo, da quebrada, da favela, que não passaram pela universidade, muitos que sequer concluíram a escola, tá ligado? O próprio Mano Brown. Mano Brown, pra mim, eu acho que ele é talvez, se não for o maior, ele é um dos maiores intelectuais que nosso país tem. Tipo assim, se você dá condição pro brasileiro ser um homem, no mundo, não digo só dentro do Brasil, você dá condição de um brasileiro, um homem comum brasileiro, ter uma faculdade, ele ter um ensino superior, um ensino decente, mas superior, um ensino, uma cultura que ele vai poder concorrer, né, no mundo, né, no mercado do mundo, né, pelo emprego dele, você vai ter um país forte, você vai ter um país bom, se todas as pessoas tiverem ensino. Mas a gente que está entrando na universidade, que está escrevendo artigo, que está fazendo mestrado, que está publicando livro, tá ligado? Para além disso, a quebrada sempre teve seus intelectuais, que eram os rappers, que eram os sambistas, sabe? O que eram as letras do Bezerra da Silva,
quantas críticas incríveis, quantas análises incríveis ali da realidade que ele trazia, tá ligado? Ele faz o que bem quer, está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quanto quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre, favelado, só Deus dois vai ficar grampinhado no 12. E por aí vai, as mães de santo, os pais de santo. Então, tem muita gente pensando, falando, denunciando e registrando, não só através de livros, registrando através de letras de música também, como é o caso dos rappers, o caso dos funkeiros. Veio do fundão da Zona Leste, conquistando tudo. Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo. Mano, a quebrada tem um grande problema, que é a falta de autoestima. E essa falta de autoestima, ela se manifesta em tudo. A falta de autoestima intelectual, a falta de autoestima estética, é uma falta de autoconfiança. As pessoas não vêem o próprio potencial, seja individualmente, seja coletivamente, como eu já falei, né? Então, todas as escolas públicas que eu vou palestrar, os professores sempre falam exatamente a mesma coisa para mim. Meus alunos não acham que eles são capazes de entrar na universidade. E por isso eles nem querem, eles nem tentam. Meus alunos não acham que são capazes de passar no Enem ou no vestibular. E por isso eles nem tentam. Meus amigos também falam isso para mim: Thiago, eu jamais conseguiria entrar na USP. Eu jamais passaria no Enem. É muito difícil. Eu falo, mano, a primeira coisa é você acreditar que é possível. Se você já internalizou isso, de que é impossível, você não vai conseguir mesmo, tá ligado? A gente precisa parar de colocar esses limites, de colocar essas barreiras. Aliás, não é colocar, é aceitar, né? Porque não é a gente que inventa isso, é o sistema que impõe na nossa cabeça. É isso, mano, é entender, não existe limite pra nós, tá ligado, mano? É ir pra cima e tudo é possível, ter autoestima, ter força de vontade, e não aceitar que ninguém estabeleça para nós aonde a gente pode estar. A gente pode e deve estar em absolutamente todos os lugares. Salve Chavoso, muita satisfação por essa reportagem, hein? Rosane, como é difícil para muitos enxergarem o Thiago como essa figura intelectual, como esse pensador, né? Qual que é a importância para os jovens aí de periferia terem um rapaz como ele como referência? É o fundamental, né, Cris? Como você mesma disse, referência. A gente cria sistemas de identificação para a gente ter uma identidade positiva. Então, todo nosso sistema de identidade individual passa por espelhos. Quando a gente não tem espelhos positivos, evidentemente que é como a Alice Walker, uma outra pensadora, escritora, feminista estadunidense, diz, né? A gente vai ficando aprisionado e aprisionada em imagens, só que imagens reducionistas. Quando não dizem para você, quando criança, que você pode ser tudo, e o mundo racista, classista, diz que você só pode ficar naquele, né? Naquele lugar da subjugação, você realmente nunca vai acreditar que vai entrar na maior universidade da América Latina, ou mesmo em qualquer outra universidade pública, porque você foi criando os seus espelhamentos, os seus sistemas de referências. Infelizmente, seus sistemas são referências negativas, mas não negativas porque as pessoas ali são pessoas que não sejam referências. É porque tudo que elas trazem para o mundo, tudo que aportam para o mundo é invisibilizado, é considerado as periferias, elas são marginalizadas, né? Sim. Então, eu acho que ter um Chavoso como uma voz que diz que nós podemos, né? E a experiência viva disso, isso muito nos orgulha, porque a gente vem de o movimento negro brasileiro, né? Vem de uma trajetória desde o pós-escravidão que a gente luta pela educação. E veja, a educação para nós não é apenas uma forma de ascensão social, a educação também é um valor. É um valor para quem não foi humano, para quem foi objetificado. Então, quando a gente vê jovens como o Chavoso, isso para a gente dá um quentinho no coração, né? Um quentão no coração, né? E aqui a gente também tem o Vinão, que também é esse jovem. De que periferia que você vem, Vinão? De onde você vem? Do Vila Isabel. Vila Isabel, Osasco, bacana. E o Thiago fala ali, que aliás é seu amigo, vocês estão sempre no rolê juntos, acompanham aí essa movimentação. Ele traz Mano Brown ali como uma referência de intelectual.
Você concorda com o Thiago? Que outros nomes que a gente pode pensar aí dentro do hip hop? Que força é essa que também é parte da formação intelectual do Brasil? Concordo inteiramente com o Thiagueira, um salve inclusive para ele, da hora ver ele aqui trocando essas ideias. Nós trocamos muita ideia sobre isso, porque o que a gente tem em comum é que a nossa consciência, como eu tinha falado no começo, de classe, raça e gênero, vem antes da gente chegar na universidade. Eu comecei a ter um olhar crítico, um senso crítico da realidade que me cercava, e até da própria história da minha família. Eu sou filho de baianos que vêm do interior da Bahia, meu pai é operário, minha mãe é enfermeira. Eu começo a ter um senso crítico para a história da minha família e a realidade que me cercava a partir da letra dos Racionais, né? Então, não só o Brown, como o KLJ, o Ed Rock e o Blue são intelectuais também, na medida em que eles proporcionam uma lente crítica para se observar o Brasil a partir da periferia. Bom, gente, vamos assistir a segunda parte da entrevista com a Conceição Evaristo? Porque é nessa segunda parte que ela vai falar sobre o fato de ter sido a primeira catedrática negra da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, e também vai falar sobre a sua frase, que virou um grito de guerra. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Estamos aqui, hoje a gente está na Universidade de São Paulo, porque você foi reconhecida, você é uma catedrática, né, na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência da Universidade de São Paulo, em parceria com o Itaú Cultural. E aí, ao longo de 1 ano e meio, teve um processo de formação. Queria que você explicasse para a gente o que significa isso. É a primeira vez que tem uma catedrática negra, né? Eu marco um lugar numa instituição que é majoritariamente branca, né? E majoritariamente elitista. Significou para minha carreira muito, mas significa mais ainda para a carreira desses jovens, porque eles vão ter no currículo que tiveram essa experiência de pesquisa na USP, e mais do que isso, serve para a USP. Sim. Porque nós somos canal de ensinamento, canal de reflexão, canal de perturbação. Então, a USP deve estar sentindo na prática o que é colocar no seu espaço um grupo de pesquisadores negros. Seus olhos, como espelhos, refletiam a imagem do corpo-água de Aurora e delas próprias, e então discretas e ternas, como se estivessem alisando as pétalas de uma frágil flor, timidamente, em silêncio, passava as mãos em suas entrepernas. Não nos tornamos seres imateriais para escrever ou para pensar qualquer coisa. Pelo contrário, nós nos tornamos cada vez mais corpos para produzir a nossa sabedoria. E agora eu lembro aqui de um poeta da negritude, que foi até criticado por esse pensamento dele, o Leopoldo Sedar Senghor, quando ele diz: eu danço, logo eu existo. Quer dizer, é uma celebração do corpo, né? E talvez porque é um corpo, no caso dessa situação afrodiaspórica, como é um corpo que a nossa sociedade, se puder, ela massacra, então o corpo aparece muito como uma afirmação nossa. Então eu gosto muito da minha experiência literária ser marcada pela oralidade. E é a oralidade que me permite dizer algo, ou pôr algo na língua de um personagem que vai ferir as normas da língua portuguesa. Quando o meu personagem diz: a gente combinamos de não morrer. Sim. Entende? É esse contato que eu tenho, que eu tenho dito que é a gramática do cotidiano. Você sabe o que é que impede um preto que tem talento de fazer sucesso, Salvador? Uma chance de aparecer? Não. É querer agradar quem não gosta da gente.
Eles combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Bonito isso. Mas também não é meu, não. É de... Conceição Evaristo. Me fala um pouco desse momento que você escreveu o A Gente Combinamos de Não Morrer. Porque virou um grito de guerra. É um grito de guerra, é um grito de guerra. Eu tinha... esse conto aparece em Olhos d'Água e é muito observando o que acontece com os jovens negros na sociedade brasileira. O que acontece com esses homens, né? O que acontece com esses meninos. Eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, filhos de amigas minhas, que cada vez que o menino põe o pé na rua, a mãe está sempre com o coração apertado. A escrita, para mim, é um processo muito doloroso. E eu acho que, quase sempre, eu acho que eu não padeço de uma doença mental ou de uma fragilidade mental porque eu me resolvo na escrita. Então, escrever é o lugar que eu me liberto, né? É o lugar que eu me curo, é o lugar que eu me machuco, mas que eu me curo também. E há realmente cenas que eu escrevo chorando. Doutora Conceição Evaristo, obrigada por essa entrevista, por essa conversa, por esse momento. Eu que agradeço. E eu sempre gosto dessa possibilidade de estar falando com irmãs, né? Como diz as negras americanas, né? Cista. Me assista, olha que me assista, ó. Me assista, Conceição. You've been on my mind, oh sister. We're two of a kind, so sister. I'm keeping my eyes on you. Me assista, Conceição Evaristo, sim! Gente, essa conversa com a Conceição foi muito intensa, né? E na primeira parte, Vinão, ela fala de como ela utiliza a escrita num processo de vingança. Quando você está produzindo seus conteúdos, você chega a pensar nisso também? Penso, sim. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a maioria das pessoas que passaram pela nossa vida não esperavam que a gente faz, dá um gosto de vingança também. Mas eu acho que faz parte também de um processo de libertação mesmo, né? A Conceição fala muito sobre essa escrita ser dolorosa e também ser um processo de cura. E quando a gente está escrevendo, produzindo conteúdo na internet, falando sobre a violência racial, violência de gênero, são coisas que atravessam a gente também, né? Eu, enquanto homem negro, a imagem que a sociedade espera de mim, ainda mais de um jovem negro periférico, é completamente oposta, né? Definitivamente não estava nos planos, por exemplo, eu estar aqui hoje trocando ideia com vocês, ainda mais sobre intelectualidade, falando da filosofia, né? Então, muito também desse processo de libertação, né? E de se imaginar em outros locais possíveis, né? As pessoas geralmente criticam, por exemplo, funk ostentação, falando que é uma ostentação barata. Mas eu costumo dizer também, muito apoiado no que o Hariel fala, que é um funk superação também, porque o funk também permite com que sujeitos e sujeitas periféricas se projetem em um outro lugar diferente daquele que foi projetado pra gente no sistema racista e capitalista. Sim, e essa ostentação barata também, esse termo é usado só quando ele está associado a pessoas negras e periféricas. Exatamente. Porque quando a gente está vendo pessoas brancas já ricas há décadas, né, há séculos, ostentando nas redes sociais, televisão, a palavra ostentação nem Não é existe. utilizada, né? Rosane, eu conheci você, o seu trabalho, lendo seus textos na Folha de São Paulo. Você é uma escritora maravilhosa. Esse processo de vingança também atravessa aí os seus textos? Ah, com certeza, Cris, porque eu acho que, inclusive, quando a Conceição fala isso, e a vingança, ela não... E a nossa vingança não é a vingança
da morte, do extermínio real. O que eu acho bacana, nós somos herdeiros da pior tragédia da humanidade. Sim. A escravidão, A escravidão. transatlântica, ela é a pior tragédia da humanidade. Não há nada que se compare a ela, né, na história da humanidade. Então, nós somos herdeiros dessa tragédia criminosa, né? A gente sempre tem que lembrar. Foi um grande crime. E a gente é herdeiro e a gente relabora a pior experiência que um ser humano pode ter vivido, de modo que, quando a gente está falando de vingança, repito, não é o sangue nos olhos, a gente vai matar Não. todo mundo. É dizer assim, a gente relabora o que vocês fizeram com a gente da melhor forma possível. Essa é a nossa vingança. Até para a gente garantir a nossa existência e a existência da coletividade. Porque a dimensão da experiência, tem um conceito filosófico que diz que experiência não é o que acontece comigo. A experiência é o que eu faço com o que me acontece. Então, eu acho que quando a gente escreve, as nossas mães escreveram de outra forma, nossas avós, porque a escrita não é só pegar um papel e nem digitar na frente do computador. Sim. A escrita é você se inscrever no mundo a partir de um arranjo que é único. E a As própria suas Conceição fala ali experiências, não é? que Exatamente. a primeira experiência dela com a escrita foi, na verdade, através da oralidade. Da oralidade, ela era uma Sim. casa que ela ouvia, né, de palavras. Então, eu acho que a vingança nossa vem um pouco daí. E é uma vingança bonita nesse sentido, porque a gente relabora a pior tragédia criminosa da humanidade, que não há comparação, e a gente metaboliza essa dor, como ela diz, né? Eu tive que escrever para não, né? Para escapar daquilo que o racismo nos coloca, né? Projeta para a gente a loucura, a falta, né? Então, eu acho que a gente elabora da melhor forma. E escrever, para mim, também, eu sigo os passos da nossa mestra e também de tantas outras que me antecederam, a escrita como uma forma de vingança. Bom, mais um intervalo. No próximo bloco eu vou continuar conversando com a Rosane e com o Vinão. E tem também uma entrevista com o sambista, escritor e pensador Ney Lopes. Estação Livre de volta. Hoje a gente está aqui falando sobre intelectualidade preta e eu estou recebendo aqui o Vinão e a Rosane Borges. Bacharel em Direito e Ciências Sociais, Ney Lopes é um pensador com uma atuação, gente, muito ampla. Sambista de mão cheia, escritor de nada menos do que 46 livros e um estudioso da influência africana na formação do Brasil. Além disso, ele tem uma volumosa atuação como palestrante e o título de doutor honoris causa por 4 universidades diferentes. Com a palavra, Ney Lopes. Eu sou Ney Lopes, um carioca do subúrbio, nascido numa família afrodescendente, uma família extremamente grande e longa, sem história, sem uma prática escolar. Todos só fizeram o curso fundamental. Tive a oportunidade de ser o primeiro da família a concluir um curso superior. E agora, recentemente, eu recebi 4 títulos de doutor honoris causa por universidades extremamente importantes. Eu já completei há 2 anos, 80 anos de idade, com uma obra literária bastante significativa, modéstia à parte. Tenho 46 livros publicados por grandes editoras, não são pequenas. Eu comecei a carreira de compositor popular na vertente samba, na década de 70, e comecei a carreira de escritor 10 anos depois. Olha meus cabelos, embranqueceram até perder a cor. Não foram gotas de sereno, foi mesmo o veneno cruel desse amor. A gente se afirmar intelectual é uma coisa, é qualificativo, né? Não é a gente que tem que se considerar intelectual.
O importante é você ser reconhecido como tal, refletindo sobre os problemas da minha nacionalidade, os problemas da minha etnicidade, que são constantes na minha obra, tanto na obra musical quanto na obra literária, né? A minha constituição étnica e social, mas eu acho que o intelectual ele não se apresenta como intelectual, ele é reconhecido como intelectual. Então, quando por exemplo, eu recebo um título de doutor honoris causa de uma grande universidade, a universidade está me colocando num lugar que não fui eu quem procurou, quem pediu, foi a minha atuação, né? O Brasil é um país extremamente marcado pela destruição das matrizes iniciais, né? E principalmente por um fenômeno que é o fenômeno da escravidão. Então, todo produto que sai da mão do negro é desvalorizado. Não tem sentido. Não, isso aí é besteira, samba é coisa de malandragem, coisa que... A capoeira não existe. Isso, a religião, isso é mentira, que nada, isso é coisa infantil, é coisa... Não é não. Eles não sabem, não conhecem, mas julgam serem os detentores da verdade e o Brasil está sendo levado nessa, né? Então esse é o grande problema. Essa é coisa de muito tempo, mas dá para consertar sim. Mudando os quadros dirigentes, né? Mudando com a Constituição na mão, votando, pondo as pessoas certas nos lugares certos. Eu vou embora para Minas Gerais agora, vou pela estrada fora, no meu candogueiro. Eu sou de agora, menino de quilombo, de candeia, escola, e meu candogueiro. O cativeiro, quando estava cabelo, eu a boca tava jovem, pra poder se tornar. Ney Lopes, como ele é imenso, ele é muito grande, né? Monumental. Monumental, exatamente, essa é a palavra, monumental. Escuta, ajuda a gente aqui a decifrar um pouco mais o que é esse termo doutor honoris causa, que a gente falou várias vezes aqui no programa. A Conceição tem esse título, Ney Lopes tem esse título, recentemente a gente perdeu o Nego Bispo, que tinha esse título. O que significa se tornar um doutor honoris causa? É um doutor que não fez necessariamente o doutorado do ponto de vista legal, o curso de doutorado, mas é reconhecido como doutor, né? É um título honorário, né? É um título de honra. Ou seja, você atribui a alguém um valor exponencial em termos do saber e do conhecimento. Então, por mais que essas pessoas não tenham feito doutorado, elas são consideradas doutoras do saber e do conhecimento. E a universidade chancela e certifica de maneira honorífica essas pessoas que, como o próprio Ney Lopes diz, né, o intelectual ele não se diz, ele é reconhecido, né? Uhum. Então é um reconhecimento de trajetórias, de saberes, de conhecimentos, e isso é muito bacana quando a gente tem, porque são poucos doutores honoris causa no nosso meio, negros, né? Sim. Esse fenômeno é um fenômeno recente, de 10, 20 anos atrás, né? Do século XXI. Sim. Do século XXI, então isso é muito recente. Isso, a gente tem que se emocionar, divulgar, explicar para os nossos, né, para os nossos e para os nossos o que significa esse título, né? Perfeito, gente. Ainda não acabou. Depois do intervalo eu vou conversar mais um pouco com o Vinão e com a Rosane. Só um minutinho, vai, bebe uma aguinha, mas volta rapidinho. Estação Livre de volta. Nosso assunto hoje aqui é intelectualidade.
Rosane, Vinão, olha, essa acho que é para vocês dois, assim. Acho que a gente falou muito aqui sobre... Explicamos muitas questões sobre a intelectualidade, mas eu quero saber de vocês qual que é a importância da diversidade do pensamento. Vou começar por você, Rosane. Nossa, a pergunta que vale $1 milhão, né? Mas vamos lá, o Vinão ajuda aí. Eu acho assim, a importância... Tem um vídeo que viralizou da Chimamanda Adichie, o perigo da história, perigo da história única. Eu acho que a importância é exatamente isso. Vejamos, nós somos a civilização, né? O que a gente chama de humanidade, por definição, ela é diversa, ela é plural. Mas quando a gente pensa o conhecimento, o saber, Cris, foi só uma matriz que se impôs, que é a chamada matriz ocidocêntrica, eurocêntrica e extensivamente a ocidocêntrica. Isso é danoso para a história da humanidade, porque essa matriz, inclusive, ela soterrou muitos saberes fundamentais para a gente compreender a nossa história, né? Não só a história negra, mas a história de todo mundo, a história dos povos originários, né? Veja, quando a gente descobre tardiamente que o primeiro romance brasileiro foi escrito por uma mulher negra, uma conterrânea minha, inclusive, Sim, de São Úrsula. Luís do Maranhão, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que, na verdade, a filosofia tem uma base em África, né? Sim. As filosofias, a astronomia também com os povos do Oganho em África, né? E aí que as engenharias no Brasil foram fundadas por homens negros. Aí a gente fala assim, nossa, como eu não aprendi nada disso? A gente não aprendeu porque essa matriz, ela foi hegemônica, ela foi monocultural, e ela não foi assim por inocência, ela foi assim por um objetivo. Um objetivo, óbvio. Para escravizar, para dizer que o outro não tem civilização, não tem cultura. Com quem não tem civilização, não tem cultura, eu faço qualquer coisa. Escravizo, exploro, até mato, né? Como fizeram com os povos originários e com os povos negros. Então, a importância da diversidade, primeiramente, é essa. A gente tem que espelhar o que é o mosaico nosso, dos humanos, da humanidade, né? Das nossas várias possibilidades da gente existir. E, ao existir, a gente produz cultura. E, ao produzir cultura, a gente produz conhecimento. Então, toda civilização tem conhecimento para oferecer. Vinão, também quero te ouvir aí sobre essa importância da diversidade do pensamento. Enquanto a Rosane falava, vinha na minha cabeça um conceito de Dona Sueli Carneiro, que é o epistemicídio, né? O assassinato dos saberes de grupos racializados a partir do período colonial. E é muito importante a gente ter essa dimensão de que o epistemicídio, o assassinato dos saberes, ou pelo menos uma tentativa, porque eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer, coloca nós, pessoas negras, não brancos em geral, pessoas indígenas, como objetos de conhecimento, né? Então, quando a gente amplia o nosso leque de possibilidades, de olhar para outros saberes produzidos fora dos espaços hegemônicos, a gente começa a se colocar também como sujeitos de conhecimento, né? Sujeitos produtores e portadores de conhecimento. E isso é fundamental, em concordância com o que a Rosane está dizendo, porque a gente está vendo as catástrofes climáticas, disputa por território, uma forma nociva de se relacionar com a humanidade que o Ocidente europeu construiu, né? E as populações quilombolas e originárias têm uma outra forma de se relacionar, né? A nossa ancestralidade, como o Nego Bispo já afirmava, é circular, né? Então não tem essa ideia de começo, meio e começo de novo, né? Então é uma circularidade que a gente não precisa construir algo do zero. Acho que é isso, né? A gente pode olhar para trás, num movimento de Sankofa mesmo, para a gente conseguir imaginar outros futuros possíveis. Tem um filósofo sul-africano, Mogobe Ramose, que fala sobre pluriversalidade. E eu acho que, no resumo, é isso. A universalidade é uma forma única de ver o mundo. A pluriversalidade já é uma forma mais plural. Então, eu acho que a diversidade intelectual pode ir nesse sentido da pluriversalidade. Vinão, Rosane, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui, a gente poder conversar e apresentar toda essa inteligência, essa expertise, essa potência, essa excelência negra que o nosso povo tem. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi ótimo, né? Satisfação imensa. Maravilhoso. E o Estação Livre de hoje, gente, fica por aqui, mas você já sabe, semana que vem eu volto. E aí o meu assunto é favela.
Sim, nós vamos falar de ações e de projetos que fazem a diferença na quebrada, na minha, na sua, na quebrada da galera. Acessa o Estação Livre no canal da TV Cultura no YouTube ou no aplicativo Cultura Play para saber de tudo o que aconteceu nos programas anteriores. Semana que vem eu volto.